Atendendo a pedidos de alguns inscritos, hoje eu vou trazer nesse vídeo as 7 empresas com os maiores endividamentos positivos da Bolsa, ou seja, aquelas que possuem em números absolutos as maiores dívidas da Bolsa brasileira. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E eu vou começar da empresa menos endividada para a mais endividada. Então vamos lá. Na sétima colocação a gente tem a Oi S.A. com código em bolsa OIBR3. A Oi hoje possui uma dívida líquida positiva de 28 bilhões de reais. Só que para analisar uma empresa, principalmente a Oi que está em recuperação judicial, você não pode olhar simplesmente para a dívida líquida, você precisa olhar a relação dívida líquida sobre EBITDA ou sobre o EBIT. O melhor é olhar para a dívida líquida sobre EBITDA. E aí você percebe que a alavancagem financeira da Oi é de 47 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Para você ter uma ideia do que é uma alavancagem financeira considerada saudável na bolsa, é até 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Se ultrapassar um pouquinho, você tem que ver se está justificado diante de maiores investimentos daquela empresa. Só que nesse caso a Oi é realmente muito endividada. Não é à toa que ela está em recuperação judicial e que a sua dívida líquida sobre EBITDA está mais de 273% acima da média. Então, de fato, a Oi é realmente muito arriscada quanto à sua dívida. Lembrando ainda que hoje o patrimônio líquido da Oi é de 1 bilhão de reais. Arcar com uma dívida de 28 bi fica muito complicado aqui, como você já percebe de plano. Na sexta colocação, a gente tem a Neo Energia, com código em bolsa NEOE3. A Neo Energia possui uma dívida líquida de 29 bilhões de reais, quase 30 bilhões de reais. Não é uma dívida tão acima do seu patrimônio líquido de 23 bilhões de reais. Lembrando que essas dívidas que estamos trazendo aqui para vocês não necessariamente são dívidas que já venceram agora, são dívidas muitas vezes de longo prazo, que possuem vencimentos bastante estendidos. E aí, olhando para a relação dívida líquida sobre o EBIT, que está disponível aqui no site Estados Invest, a gente vê que ela está com uma alavancagem financeira um pouquinho acima do que se considera saudável, estando aí 7% acima de suas médias, só que aqui está justificado pelo seguinte motivo: a empresa de fato está investindo muito, principalmente arrematou recentemente um dos leilões da ANEEL no setor de transmissão. É uma companhia cujos lucros estão crescendo fortemente nos últimos 5 anos e hoje negocia uma relação preço-lucro abaixo de 5 vezes, ou seja, é uma empresa que está lucrando bastante em relação às suas cotações, de modo que essa alavancagem aqui não está muito esticada. Na quinta colocação, nós temos a Raízen, que recentemente abriu a IPO com código em bolsa RAIZ4. A Raízen tem uma dívida líquida de 30 bilhões de reais, um pouco acima do seu patrimônio líquido, e aqui negocia uma dívida líquida sobre EBIT bastante esticadinho, tá? A Raízen, no caso, apresenta aí uma alavancagem bem acima do que se consideraria saudável. Negocia uma relação preço-lucro de 40 vezes, então de fato, na minha opinião, investir em Raízen seria algo bem arriscado. Não estou fazendo uma recomendação de venda, também não estou desprestigiando o papel, mas olhando friamente para os números, a Raízen acaba sendo um investimento um pouquinho mais arriscado. Não que a empresa vá quebrar, afinal ela está sob o controle da Cosan e eu duvido muito que a Cosan vai deixar esse tipo de empresa sofrer no longo prazo, mas particularmente prefiro ficar de fora. Na quarta colocação, nós temos então a própria Cosan, com código em bolsa CESAM3. A Cosan, que é uma das grandes apostas do Barsi, ele entende que está muito barato hoje em dia, possui uma dívida líquida ali de 31 bilhões de reais, que está acima de 2 vezes seu patrimônio líquido. Já a Cosan possui uma dívida líquida sobre EBIT ali, um pouquinho acima de 3 vezes, não é algo que preocupe muito, estando apenas 11% acima da média. Só que, de novo, uma empresa que cresce seus lucros fortemente e negocia um PL abaixo de 8 vezes. Ou seja, uma empresa que está lucrando muito em relação às cotações. Então a Cosan particularmente seria uma boa aposta caso você queira se posicionar nesse setor. Lembrando que a Cosan é do setor de energia, não energia elétrica, outras matrizes de energia. E é uma empresa que está com vários e vários projetos e se entregar no futuro vai aumentar muito a sua receita. Então quem for investir em Cosan, esse seria o momento correto, principalmente com PL baixo e considerando que hoje ela não entrega bons dividendos, mas no futuro obviamente vai acabar entregando. Na terceira colocação nós temos a Suzano, com código em bolsa SUZIB3. A Suzano é a grande concorrente da Klabin e também da Papéis Irani, no ramo de papel e celulose, possui uma dívida líquida ali na casa de 58 bilhões de reais, bem acima do patrimônio líquido. Então aqui já um risco um pouco maior no investimento. Só que é muito comum as empresas do setor de celulose, até a Klabin é muito endividada assim. E mesmo assim elas são empresas centenárias, empresas que realmente se provam no tempo. E olha aqui como a relação
dívida líquida sobre EBITDA está controlada, uma alavancagem abaixo de 3 vezes, então por mais que tenha essa dívida líquida bem acentuada em números absolutos, se você olhar aqui relativamente ao seu EBITDA, está bem, mas bem controlado. E a companhia hoje negocia um PL abaixo de 7 vezes, o que está 69% abaixo de sua média. Então, olhando para esse indicador isoladamente e também para a dívida líquida sobre EBITDA, não há grande risco em se investir hoje em Suzano. De novo, não é recomendação. E na segunda colocação das empresas mais endividadas, a gente tem a JBS, um código em bolsa JBSS3. A JBS possui uma dívida líquida ali de quase 60 bilhões de reais, só que ela tem um patrimônio líquido de 46 bilhões de reais, logo não há grande risco aqui, pensando em patrimônio líquido, em se investir em JBS. Igualmente, a relação dívida líquida sobre EBITDA está bem controlada, abaixo de 2 vezes, uma alavancagem financeira bem controlada. A empresa negocia um PL de 5 vezes, esse PL está 95% abaixo da média. Por quê? Porque a empresa lucrou muito com a alta nas commodities, e aqui no caso, a commodity negociada são as carnes. A empresa também apresentou um alto lucro operacional, já que sua relação EV/EBITDA está bem baixa também. E além de tudo, é uma empresa que pagou ótimos dividendos e se valorizou com muita força nos últimos 12 meses. Então, mesmo que tenha se valorizado, ainda está com uma dívida controlada, de modo que a JBS não representaria, ao menos no curto e médio prazo, um grande risco para o investidor. E na primeira colocação a gente tem ela, que é a empresa mais valiosa do Brasil, que é a Petrobras. Um código em bolsa PETRE3. E aí você vai dizer para mim, Luan, a empresa tem a maior dívida líquida da bolsa é a Petrobras e ela é uma das que mais está distribuindo dividendos? Sim, talvez essa distribuição de dividendos não seja tão saudável assim. Perceba que a empresa tem uma disponibilidade de caixa de 62 bi, só que a sua dívida bruta é de 324 bi, o que dá uma dívida líquida de 261 bilhões de reais. Só que essa dívida líquida é bem inferior ao patrimônio líquido da Petrobras, que é uma gigante. Então, nesse ponto, não haveria grande risco. Mas, claro, para você pagar toda a sua dívida a partir do patrimônio líquido, você tem que vender o patrimônio líquido. E a avaliação do patrimônio líquido não considera a falta de liquidez quando você for vender o patrimônio. Afinal, eu posso avaliar meu patrimônio, por exemplo, de imóveis em 100 milhões de reais, mas na hora de vender eu não vou conseguir vender por 100 milhões de reais. Então, considerando esse deságio, não há também tanta folga aqui entre o patrimônio líquido e dívida líquida. De qualquer forma, a dívida líquida da Petrobras é bem de longuíssimo prazo e hoje ela está lucrando com muita força diante da alta no preço dos combustíveis. Você sabe como o barril de petróleo subiu muito forte e também na alta do dólar. E ela negocia um PL abaixo de 3 vezes e é uma relação dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1 vez. Então, considerando esses indicadores, a Petrobras hoje não oferece nenhum risco. A única coisa que me preocupa efetivamente é a ingerência política que pode haver no ano que vem, por causa das eleições, mas é algo ainda muito incerto, e essa preocupação em distribuir muito dividendo para devolver à sociedade. Então, considerando esses riscos, hoje o meu preço de entrada, se fosse entrar no Petrobras, seria algo em torno de 20, 22 reais. Lembrando que na Bolsa Brasileira a gente nunca pode duvidar de nada. O preço pode voltar sim para essas cotações, já que o nosso mercado é extremamente volátil. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em alguma das empresas desse vídeo? Entende que essas dívidas, em termos absolutos, bastante altas, podem prejudicar o futuro da empresa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!